Olá, amigo telespectador, amigo internauta que está nos recebendo aí nesta noite de segunda-feira, programa Ceia do Esporte começando. Hoje tem muito Operário e infelizmente essa queda de rendimento do time nas duas últimas rodadas, mas este é um assunto para o nosso comentarista Vinícius Albuquerque daqui a pouquinho. Olha, há muito tempo a gente fala de atletas que se perdem aí pelo fato de não ter uma boa assessoria, um bom encaminhamento e simplesmente pelas necessidades da vida ou estudo, o jogador acaba desistindo da prática de uma determinada modalidade, mesmo tendo um grande potencial. Recentemente, conversando com um amigo, ele nos contou que abriu uma agência, a BMW, e está conosco aqui nos estúdios da TV Vila Velha, o Bachir Fayad. Amigo de tantos anos, Jogos Abertos do Paraná, Jogos da Juventude, Bachir também que nos assessorou na Federação Paranaense de Basquete e Cadeira de Rodas, é um dos sócios administradores da BMW, a agência BMW, que cuida dos interesses de futuros atletas. Bachir, primeiramente, muito obrigado, prazer estar recebendo você aqui no programa Companhia do Esporte. Boa noite, professor Benhur, é um prazer estar aqui. Já estive outras vezes, sempre abordando temas interessantes, relevantes ao cenário desportivo e mais uma vez falando sobre algo que de certa forma é inovador na nossa região, justamente pela carência de empresas especializadas e como o esporte de alto rendimento ele vem crescendo bastante, a gente entendeu que havia essa possibilidade e daí a gente surgiu com essa proposta. Já temos alguns clientes, não só aqui da região, mas também de outras regiões, mas o nosso foco é valorizar atletas que estão aqui, muitas vezes sem uma oportunidade, mas com talento. A gente quer valorizar esses atletas para que eles possam alcançar seus objetivos e possam ir longe nas suas carreiras. Dentro da formatação dessa empresa, Bachir, você fez aí um apanhado para ver se existia esse tipo de mercado aqui em Ponta Grossa, porque a nossa cidade, em muitos casos, ela é resistente às novidades, né? Você sentiu, ou o que você está sentindo nesse mercado aqui na nossa cidade e também na região? Com certeza, são quase 20 anos atuando na justiça desportiva, então sempre lidando com atletas, vendo as dificuldades que eles enfrentavam, muitas vezes na hora de assinar um contrato, muitas ciladas que muitos atletas acabaram caindo durante a sua carreira, e a gente percebeu que esse suporte é fundamental. Ou seja, o atleta ele tem que se preocupar mais dentro de campo, dentro da quadra, e ter um suporte, um staff atrás que dê essa tranquilidade para que ele possa exercer a sua profissão com muita dedicação, com muito empenho. Ou seja, que ele esteja focado no ramo que ele está atuando, seja basquete, seja futsal, seja futebol de campo. Então, o atleta tendo essa tranquilidade, tendo esse suporte da família, de uma empresa, de um corpo jurídico que dê todo o suporte para que ele possa atuar, certamente o rendimento dele dentro das quadras, dentro do campo, ele vai ser muito melhor. Como é que está essa abertura, esse espaço da BMW, que eu falo na relação contatos com outras equipes, outras agências? Vocês têm muito esse vai e vem aí, essa troca de informações? Com certeza. A gente busca muito as informações, a gente corre atrás, a gente procura se especializar no tema e a gente também, devido a grandes amigos que a gente tem em várias áreas, a gente acaba conseguindo aumentar esse leque, essa rede de contatos, e isso facilita, porque a gente busca usar a credibilidade que nós temos justamente para fazer uma relação de trabalho com transparência e com as coisas muito claras, né? Entre a empresa, os clubes, os atletas, ou seja, todos os envolvidos. Então, na verdade, é uma profissionalização do esporte, justamente para que as coisas ocorram de uma maneira em que haja retorno para todos os envolvidos. A gente sabe que, historicamente, futebol e futsal aí são os campeões de audiência, com uma pequena entrada aí do basquetebol, talvez, mas existe campo, Bachir, para outras modalidades, porque, por exemplo, nós sabemos que Ponta Grossa tem um potencial humano muito forte. É claro, em alguns setores, algumas categorias, falta um trabalho um pouco mais sério, falta um trabalho um pouco mais organizado, mas eu acho que Ponta Grossa não foge do que é o Brasil, onde muitos atletas surgem
do acaso, não da preparação, né? Mas a agência, ela tem essa capacidade de atender essa demanda aí de outras modalidades também? É claro, a gente sabe que no Brasil o futebol de campo ele é o mais visado, né? É o que normalmente os contratos são os que têm os maiores valores, os números são bem diferentes de outras modalidades. Mas isso não impede de atuação em outras modalidades. A gente percebe que muitas vezes o retorno financeiro ele não é tão alto quanto no futebol, porém o retorno, a gratificação de você poder auxiliar um atleta a ele despontar na modalidade onde ele tem seu talento, isso é muito gratificante. Ou seja, o atleta que de repente atua no basquetebol, no voleibol, no tênis de mesa, na natação, a gente sabe que Ponta Grossa, a região, tem talentos nessa área e a gente está aí justamente para viabilizar para que esses atletas consigam seu espaço no cenário nacional, até mesmo no cenário internacional. As dificuldades são muito grandes, muitas vezes não existe o apoio necessário, e a empresa, a agência, ela existe justamente para tentar facilitar esse trajeto que o atleta tem pela frente. O caminho, a agência vai até esse atleta em potencial, ou o atleta, ou o seu pai, procura a agência no sentido de buscar esse tipo de amparo? Ocorrem as duas situações. Quando a gente percebe um talento, a gente procura ir lá conversar, ver a questão disciplinar também, porque além tem a questão da empresa mesmo, da imagem da empresa, né? Então a gente busca atletas que realmente são exemplos, atletas dedicados, atletas que realmente vão conseguir cumprir bem o seu papel. E ao mesmo tempo também pais nos procuram, né, conhecendo já um pouco do nosso trabalho, muito por indicação de outro atleta que já está sob os nossos cuidados, e aí eles nos procuram justamente para a gente cuidar, gerenciar a carreira do seu filho, do seu sobrinho, enfim. Porque a dificuldade é muito grande, né? A gente sabe que no Brasil tem muita a questão salarial, que é uma coisa que pesa, muitos clubes muitas vezes não têm nem o dinheiro para o salário, mas a gente percebe também que o atleta ele precisa sim de encaminhamentos. Então a gente busca várias opções e dentro dessas opções a gente tenta escolher a que melhor vai ficar para o atleta. É claro que essa decisão é conjunta, a gente leva em análise vários fatores para se tomar a decisão mais sábia para que ele possa ter mais oportunidades na sua carreira. Vocês estabeleceram algum limite de idade? É claro que a gente sabe de modalidades que são mais precoces, outras modalidades você consegue desenvolver e gerenciar a carreira do atleta até com mais idade, mas para algumas modalidades a carreira termina cedo, até uma determinada idade, você sabe se o cara serve para aquilo que ele se propõe a fazer ou não. Vocês estabeleceram um parâmetro? Em caso positivo ou negativo, me fala aí que faixa etária está atingindo. Então, na verdade, assim, hoje em dia as coisas têm acontecido de maneira muito rápida, né? De repente, um atleta que está numa terceira divisão, em poucos meses acaba indo para um time de primeira divisão, e isso é muito comum e muitas vezes depende do seu rendimento dentro de quadra, dentro de campo, né? Agora, a questão da faixa etária, hoje em dia, as coisas estão acontecendo cada vez mais cedo. Por exemplo, os clubes da capital, eles já têm com atletas com 10, 11 anos, já estão sendo levados para a capital, com família, com o pai, com a mãe, com o irmão, para que possam treinar nos clubes como Paraná, Atlético Paranaense, Curitiba. Nós já tivemos contatos com os presidentes desses clubes, as portas estão abertas, mas nessa idade é importante que se detecte o talento, e isso existem muito, o corpo técnico é muito grande, então quando a criança realmente tem o talento, mas é importante que tenha todo um acompanhamento para que isso possa ser desenvolvido até se chegar no alto rendimento. E claro que isso não atrapalhe os estudos, não atrapalhe a vida em família, a vida com os amigos. Então é todo um cuidado nessa faixa etária, mas desde essa faixa etária a gente já tem alguns atletas que a gente já vem acompanhando. É claro que não há aquela cobrança igual existe no alto rendimento, mas há aquele cuidado que é muito necessário para que ele possa ser lapidado e lá na frente ele possa brilhar. Agora, atletas em relação à faixa etária para cima, aí a gente já tem atletas de 20 anos, de 22. Agora a gente conseguiu colocar um atleta que estava 2 anos afastado do futebol profissional, estava jogando no futebol amador aqui em Ponta Grossa, que é o Gilson Padilha. Ele vai jogar agora a segunda divisão do Paranaense pelo Batel. É um atleta que
que já estava largando mão da sua carreira e de repente surge uma oportunidade, e aí a gente viu um empenho muito grande da parte dele no cuidado físico, na preparação, e isso refletiu numa aprovação para participar de um elenco profissional novamente. E outros atletas, aí a gente pode falar do Thales, que passou pelo Operário. O Thales foi para onde? O Thales, ele também está numa negociação com o Batel. Ele teve lá no Mato Grosso do Sul, mas a gente entendeu de maneira conjunta que era interessante ele continuar no nosso estado. É um atleta que tem muito potencial, a expectativa da torcida do Operário na época, agora no fim do ano, era que ele fosse integrado, mas são decisões que cabem em comissão técnica, diretoria. A gente não está aqui para questionar nenhum tipo de decisão, a gente está para dar o suporte para o atleta e fazer todo o possível para que ele possa continuar a sua carreira da melhor forma possível. E aí a gente tem vários talentos aí, vários atletas com grande potencial de brilharem em pouco tempo, e a gente tem dado esse suporte. O começo é muito mais difícil, depois que ele consegue já ter um nome, já ter um respaldo maior, as coisas são mais fáceis. E a gente tem da mesma forma, dando oportunidades, dando todas as condições para que eles possam desenvolver o seu trabalho, né? E é importante que o atleta ele ame aquilo que ele gosta de fazer. A gente percebe que, principalmente no meio do futebol, ou ele gosta, ou ele ama muito para fazer aquilo, ou ele tem uma necessidade muito grande, né? Seja familiar, seja questão social. E são fatores importantes na formação aí de um atleta de alto rendimento. Mas é uma peneira muitas vezes acaba sendo cruel, né? Porque é um funil, né? Um funil enorme. Isso vai, né? São milhares de atletas. Quem não sonha em ser um atleta de futebol? Quanta gente já sonhou, e aquilo vai diminuindo com o passar dos anos, né? E isso lá no final, pouquíssimos conseguem chegar no seu objetivo final, né? A gente foi inclusive falar com o Mário César Petralha, que é um dos maiores entendidos de futebol, e ele estava com uma porcentagem lá de 17% de atletas que foram campeão mundial sub-17 por seleções. Somente 17 depois se profissionalizavam e continuavam na carreira de jogador, campeões do mundo na categoria sub-17. Então aí a gente percebe o quanto isso é bem complicado e o quanto exige esforço, paciência, dedicação, até chegar a oportunidade, o momento certo e não deixar escapar. Maravilha. Olha, que opção bacana a Ponta Grossa tem a partir de agora aí com a agência BMW. Só não falamos o telefone e o endereço. Bachir, caso alguém esteja aí nos assistindo, queira encaminhar a sua carreira ou a carreira do filho, do sobrinho, como você comentou, o telefone para contato e onde está funcionando a agência BMW. Ela funciona no centro da cidade, na Bonifácio Vilela, número 212. A gente está no Facebook com a BMW Agency, agência em inglês. A gente tem nosso site também, que é bmwagency.com, e também temos telefones, né? O telefone é o 42-3222-3333. Então é muito fácil da pessoa hoje pesquisar no Google, ela já consegue informações, ela entra em contato conosco, a gente faz reuniões, a gente faz toda uma análise aí para dar um parecer para as pessoas. E é claro, sem ficar iludindo, né? De repente, às vezes é um desejo até do pai, mas muitas vezes o filho não quer ou não tem um potencial de ser um atleta de alto rendimento. Então é importante essa clareza, essa transparência, justamente para que haja credibilidade na nossa empresa. Maravilha. Prazer conversar com você, Bachir Fayad, que é o sócio administrador da agência BMW. E é claro, é nada mais correto do que você ter a sua vida esportiva sendo assessorada de uma forma profissional para que você não caia nas armadilhas do esporte, especialmente o esporte brasileiro, onde muita gente tem muito mais interesse financeiro do que propriamente na carreira do profissional. E uma coisa bem bacana, professor, para encerrar a nossa conversa, é assim, a gente tem agido não somente no Brasil, mas também fora do país, a gente já tem alargado fronteiras em relação a isso. Legal, rapaz. Eu já sou hoje advogado também em Portugal, então atuando também lá. E aí a gente já vai enviar um atleta de 14 anos de idade agora em junho, ele vai fazer teste no Benfica e no Sporting. Então vai ficar uma semana em cada clube, é um atleta de grande potencial aqui da cidade. E caso dê certo, aí muda com a pai, mãe, irmã, vai toda a família mudar para lá, já
né, na busca de realização de um sonho, né? O sonho muitas vezes não é a gente que concretiza, mas de repente a gente pode auxiliar na realização desse sonho. E a gente sabe que a Europa, em termos de futebol, é uma escola que ensina para o resto do mundo, com certeza. E tem muito caminho, né? Certeza. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.